A civilização persa, sob o comando da dinastia Aquemênida, era uma das mais avançadas de sua época. Governada por reis poderosos como Ciro, o Grande, e Dário I, o Império Persa se estendia do Egito até a Índia. A sociedade persa era marcada pela diversidade cultural e religiosa, com um sistema administrativo eficiente e uma infraestrutura impressionante, como a estrada real e o sistema de correios. Enquanto isso, do outro lado do Mar Egeu, a Grécia era composta por várias cidades-estado independentes, como Atenas, Esparta e Corinto. Cada uma com suas próprias formas de governo e culturas distintas. Atenas se destacava pela sua democracia direta, enquanto Esparta era famosa por sua rigorosa disciplina militar. Embora diferentes, esses estados compartilhavam uma identidade cultural comum. As tensões entre persas e gregos começaram no final do século VI a.C., quando as cidades-estado gregas na Ásia Menor se rebelaram contra o domínio persa, um evento conhecido como a Revolta Jônica. A Revolta Jônica, ocorrida entre 499 e 493 a.C., foi um dos eventos cruciais na história antiga, marcando o início das tensões entre as cidades-estado gregas e o Império Persa. Esse conflito não só lançou as bases para as futuras guerras persas, mas também demonstrou a complexidade das relações políticas e culturais da época. No final do século VI a.C., o Império Persa, sob o governo de Dário I, havia se expandido significativamente, incorporando várias regiões da Ásia Menor, incluindo as cidades-estado gregas da Jônia, situadas na costa ocidental da atual Turquia. Estas cidades, como Mileto, Éfeso e Priene, eram cultural e economicamente prósperas, mas sua autonomia foi restringida sob o domínio persa, que impôs tributos e controlava a administração local. A insatisfação com a opressão persa foi o principal motivador da revolta. A imposição de tiranos nas cidades jônicas pelos persas, que governavam com pouca consideração pelos desejos e tradições locais, gerou um profundo ressentimento entre a população. Além disso, o aumento dos tributos e a exploração econômica pelos persas exacerbavam a insatisfação. Aristágoras de Mileto, o tirano da cidade, foi uma figura central na eclosão da revolta. Após uma tentativa fracassada de conquistar Naxos com o apoio persa, Aristágoras, temendo pela sua posição e possivelmente influenciado por motivações pessoais de poder e vingança, decidiu instigar a revolta contra o domínio persa. Em 499 a.C., Aristágoras renunciou à sua tirania e proclamou a independência de Mileto. Ele então buscou o apoio de outras cidades jônicas, que rapidamente se juntaram à causa. Aristágoras também apelou por ajuda à Grécia continental, especificamente a Esparta e Atenas. Esparta recusou, mas Atenas, juntamente com Eretria, enviou uma pequena força expedicionária. Os rebeldes jônicos, com o apoio ateniense e eretriense, conseguiram um sucesso inicial significativo ao capturar e incendiar Sardes, a capital regional persa. Este ataque, no entanto, teve um efeito contrário ao esperado, pois unificou ainda mais os persas em seu desejo de reprimir a revolta. Dário I, determinado a restaurar o controle sobre a Jônia e punir os atenienses por sua intervenção, lançou uma contraofensiva massiva. Em 494 a.C., os persas, liderados por seu general Artafernes e o almirante Datis, atacaram Mileto. Na decisiva Batalha de Lade, a marinha jônica foi destruída, marcando o colapso da resistência organizada. Após a derrota em Lade, Mileto foi cercada e saqueada, e seus habitantes foram escravizados ou dispersos.
As outras cidades juníacas rapidamente se renderam ou foram recapturadas, e a região voltou ao controle persa. No entanto, a repressão foi severa e demonstrou o poder do Império Persa, enviando um claro aviso a outros povos dominados. Embora a revolta junica tenha sido esmagada, seu impacto foi profundo e duradouro. Primeiro, ela expôs as vulnerabilidades internas do Império Persa e demonstrou que a resistência era possível, ainda que perigosa. Em segundo lugar, o envolvimento de Atenas na revolta provocou a ira de Dário I, que jurou vingança, plantando as sementes para as futuras invasões persas da Grécia. As guerras persas subsequentes, incluindo a famosa Batalha de Maratona em 490 a.C., onde os atenienses derrotaram os persas, e as invasões posteriores de Xerxes I, foram diretamente influenciadas pela revolta junica. Essas guerras não apenas definiram o curso da história grega, mas também moldaram a identidade e a coesão das cidades-estado gregas, destacando a importância da resistência contra a tirania. Apesar do apoio limitado de Atenas e Eretria, a revolta foi esmagada pelos persas, mas plantou as sementes para os conflitos futuros. Em 490 a.C., Dário I decidiu punir Atenas e Eretria pela sua interferência, lançando a primeira invasão persa da Grécia. Isso culminou na famosa Batalha de Maratona. Os atenienses, liderados por Milcíades, conseguiram uma vitória surpreendente contra as forças persas, demonstrando a eficácia da falange hoplita grega. Uma década depois, o sucessor de Dário, Xerxes I, lançou uma nova e massiva invasão em 480 a.C. Desta vez, os gregos formaram uma aliança para enfrentar a ameaça. As famosas batalhas das Termópilas e Salamina destacaram a coragem e a estratégia grega. Enquanto os espartanos se tornaram lendários por sua defesa heróica nas Termópilas, a marinha ateniense conseguiu uma vitória crucial em Salamina. A derrota persa na Batalha de Plateia em 479 a.C. marcou o fim das invasões persas e o começo do declínio do império. Para os gregos, as guerras persas fortaleceram a ideia de uma identidade helênica comum. As cidades-estado gregas, especialmente Atenas, entraram em um período de ouro cultural e político, mas as rivalidades internas logo conduziriam a novos conflitos, como a Guerra do Peloponeso. A diplomacia durante e após as guerras persas foi marcada por tratados e alianças que buscaram manter a paz e a estabilidade. O legado dessas guerras é profundo, influenciando a política, a cultura e a história do mundo ocidental. As guerras persas nos lembram da fragilidade da paz e da importância da diplomacia e da cooperação entre nações. Seu impacto ressoa até os dias de hoje, como um símbolo de resistência e unidade frente à adversidade. Esperamos que esta jornada pela história das guerras persas tenha sido esclarecedora. Esses eventos são um testemunho do poder e da resistência humana, e nos ensinam valiosas lições sobre a sociedade, a diplomacia e a guerra.